noite. Boa noite. Então, beleza. Então, consegui iniciar a gravação. Então, vamos lá. Então, semana passada, a gente viu até a parte de interrupções, né? Vamos ver aqui hoje um pouco de barramento, um pouco de processador, e vamos ver se dá para começar para ver memória. A gente começa a entrar agora nas partes do computador propriamente dito, né? Para ver o hardware. Então, a gente vai ver que, basicamente, por alto o processador, depois ver memória, depois ver a parte de barramentos, depois de volta para processador para ver mais a fundo, depois entrando na parte de assembly, a parte de programação baixo nível, né? Geral, né? Não, a gente não vai entrar muito em detalhe assembly, até porque não faz mais sentido hoje em dia programação em assembly, né? Mas é bom para ter o conhecimento de como funciona internamente, né? Então, vamos ver a parte de estrutura de interconexão, também por alto de barramentos, antes que a gente consiga ver barramento em geral. Bom, então, estrutura de interconexão. A gente tem que, basicamente, um computador ele é composto de processador, memória e dispositivo de entrada e saída, né? Existem outros componentes auxiliares, mas esses são os três principais componentes do computador, se a gente olhar esses módulos em alto nível, né? E eles são bastante parecidos nas partes de interconexão. Cada um tem a sua particularidade, né? Mas eles são bem parecidos, né? Então, quando a gente fala em memória, por exemplo, a memória ela tem linhas de controle, estão sendo representadas por essas setinhas aqui. Então, basicamente, uma memória ela vai ter uma linha de controle dizendo se ela vai ter que fazer uma leitura, está sendo feita uma operação de leitura na memória, ou se quer gravar algo na memória, uma operação de escrita, né? E ela recebe como informação o endereço que vai ser acessado e, no caso da escrita, os dados vão ser gravados. No caso da leitura, ela vai fornecer dados para o barramento. O módulo de entrada e saída na verdade, é uma placa de entrada. Isso aqui a gente está falando de uma placa de comunicação, por exemplo, uma placa de vídeo, um controlador de disco, né? Um controlador de disco, uma placa de vídeo, onde também tem a parte de leitura escrita, a informação de leitura escrita, o endereço que será acessado, mas aqui a gente já tem informação, dado interno e dado externo, né? Dado interno são aqueles dados que vêm da placa-mãe, basicamente memória, hoje em dia, e dados externos, os dados que vêm do dispositivo, um disco, no caso de placa de vídeo só tem saída, né? Então, a informação pode estar fluindo do periférico para a memória, no caso entrada dado externo, saída dado interno, ou da memória para o periférico, aí muda a direção. E sinais de interrupção, a gente viu por alto também semana passada, e mais para frente a gente vai ver uma técnica chamada DMA, que é uma técnica que acelera muito o acesso a disco, né? Ela trabalha com sinais de interrupção também, né? E a CPU, que é o dispositivo principal, ela recebe instruções, dados e sinais de interrupção, né? E ela fornece para o sistema o endereço que ela quer buscar ou gravar informação, sinais de controle e dados também, né? Para que isso tudo aqui possa funcionar, é preciso, então, que hajam caminhos para conectar esses módulos, né? Isso é o que a gente chama de estrutura de interconexão, né? Essa estrutura de interconexão, né, ela vai permitir transferência, então, ou da memória para o processador, ou do processador para a memória, né? Parece coisas que seriam a mesma coisa, mas são operações um pouco diferentes, né? De um dispositivo de entrada e saída para o processador, ou do processador para um dispositivo de entrada e saída, né? Ou transferência entre dispositivo de entrada e saída em memória. Aqui, tanto faz, a direção é bastante parecida. Normalmente, a técnica utilizada é DMA, né? Por enquanto, o DMA é para Direct Memory Access, né? Acesso direto à memória. São informações que permitem que a memória fale diretamente com o dispositivo de entrada e saída, sem intervenção da CPU, né? Então, o processador ele pode trabalhar em outra coisa, enquanto a memória e o dispositivo de entrada e saída trafegam dados por conta deles. Tem uma coisa que falando, né? Tem mercado ainda para COBOL, existe mercado para Assembly. O mercado para Assembly é muito restrito, né? O mercado para Assembly é basicamente o mercado de quem escreve compiladores. Você vai trabalhar para a Microsoft, desenvolvendo compiladores da Microsoft, aí você vai trabalhar com Assembly, né?
Fora isso, no meu tempo de estudante, a gente ainda programava microcontroladores em assembly, né? Então, para fazer placas de circuito integrado, a gente fazia as placas, colocava nela o chip de microcontrolador e a programação era assembly, né? Exemplo disso é máquina de Coca-Cola para calcular troco, programação do micro-ondas. Mas hoje em dia até isso já mudou. Hoje em dia, normalmente você usa a linguagem C ou Java, né? O Java para o hardware mais específico, linguagem C, se você estiver usando Raspberry Pi ou Arduino, né? Banco de dados em COBOL, hoje em dia se faz muito pouco em COBOL. COBOL hoje em dia é manutenção, né? Tem um mercado grande ainda, o pessoal é muito bem pago, mas é para manutenção. Fazer coisa nova raramente se faz em COBOL. Exatamente, sistemas legados. Bom, continuando aqui. Então, com o passar dos anos, foram propostas de estruturas de interconexões. Tá? As mais comuns foram os barramentos, no passado. Hoje em dia, ainda se trabalha barramentos, né? Mas para coisas mais simples, o computador ainda tem barramento, obviamente, mas se trabalha muito com estruturas de interconexão ponto a ponto, que dá uma taxa de transmissão bem maior, dá uma vazão maior de comunicação entre os dispositivos da UCP. Então, vamos ver agora o que são cada um deles. Começando por interconexão de barramento, né? A gente fala tanto em barramento, né? O que vem a ser barramento? O barramento nada mais é do que um caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos, né? Então, o barramento do computador, ele está ligado na UCP, está ligado na memória, está ligado na placa de vídeo, está ligado... Antigamente estava, hoje em dia as placas de vídeo não usam mais barramento, né? Está ligado em controlador de disco. Então, uma série de dispositivos, todos eles conectados ao barramento. Um local onde passam, vamos falar assim, bem a grosso modo, várias linhas de comunicação, como se fossem vários fios em paralelo, onde a informação está passando. Tá? O barramento, ele é um meio de transmissão compartilhado. Então, todos os dispositivos conectam ao barramento ao mesmo tempo. Tá? E somente um vai poder estar transmitindo, obviamente, né? Isso é um gargalo no sistema computacional hoje em dia. Você tem dispositivos muito rápidos, todos eles querendo trocar informações com alta vazão, e uma única linha de comunicação, né? Ele consiste em múltiplos caminhos de comunicação, que a gente chama de linhas, né? E cada linha é capaz de transmitir sinais representando 0 ou 1. Então, as linhas de um barramento transmitem bits. Tá? Claro que se junta várias linhas para ser usada para transmitir bits em paralelo, né? Então, um barramento de 8 bits, por exemplo, transmite 1 byte por 8 linhas. Um barramento de 16 bits transmite 16 bits ao mesmo tempo, né? E por aí vai. Aqui é uma figura de um barramento. Tá? Isso aqui, na verdade, é a expansão do barramento. O barramento está permeando toda a placa-mãe. E se você quiser colocar uma placa externa, você espeta a placa no que a gente chama de soquete do barramento, que é isso aqui. Então, a placa ela vem por cima, encaixa, e a placa está no barramento do computador, né? Esse barramento é para colocar placas extras, uma placa de rede extra, uma placa de expansão extra. Antigamente, a gente botava uma modem no barramento. Hoje é mais raro espetar placas no barramento, né? Então, a placa que se coloca mesmo é uma placa de vídeo melhor, quando você tem um sistema que necessita uma capacidade maior de vídeo, principalmente computadores para jogos. Bom, então, um barramento que conecta os principais componentes do computador, né? Ele é chamado barramento do sistema. Consiste normalmente de 50 a centenas de linhas separadas. Obviamente, cada linha tem o seu significado, né? E são separados em 3 grupos de linhas, né? São as linhas de dados, por onde trafegam os dados do barramento, né? São as linhas de endereços e as linhas de controle. A linha de endereço, os endereços das informações vão ser trocadas e o controle para dizer o que vai ser feito, né? Vai, Pedro Barro está perguntando aí, quantas linhas o barramento costuma ter, né? Vai muito do barramento, né? O USB, por exemplo, ele é um barramento de 4 linhas, tá? Uma linha positiva e negativa para alimentação e uma linha positiva e outra negativa para transmissão de dados, tá? E você tem alguns barramentos aí com centenas de linhas, né?
Só é muito da tecnologia, né? O FireWire, por exemplo, é um barramento muito rápido. Se não me engano, ele tem 8 ou 16 linhas. Além disso, alguns barramentos podem ter linha de distribuição de energia. Por exemplo, o USB tem linha de transmissão de energia. Se riscar uma linha dessa placa, perdeu a placa. Tá? Não adianta querer fazer bacalhau, botar soldinha, porque vai mudar a impedância e vai dar erro. Linha negativa é só linha de energia. Os barramentos eles possuem várias linhas de energia. Então, você tem 5 volts, as tensões principais, mais 5, mais 12, menos 5, menos 12, e o terra, que representa o zero. Né? Essa linha negativa seria uma diferença de potencial negativa. Nada demais. Se existe expansão, tá? Alguns barramentos admitem. Isso aqui, por exemplo, é um soquete para expansão do barramento, para poder botar periféricos externos no barramento. O USB, por exemplo, é um barramento de expansão. Tá? Você pode, via cabo USB, colocar qualquer tipo de dispositivo. Não vamos esquecer que o USB é barramento. Tá? Inclusive, o USB significa Universal Serial Bus, né? Barramento universal serial. Então, nós temos essas 3 tipos de linhas de dados, endereço de controle, né? Cada uma delas. As linhas de dados fornecem um caminho para a movimentação de dados entre os módulos. Então, a informação, por exemplo, entre da CPU para a placa de vídeo vai pela linha de dados. Né? Aqueles dados vão para a placa de vídeo. Os dados que vão ser gravados na memória vão pela linha de dados. Né? Esse barramento de dados hoje, né? Embora tenha padrão 8 e 16 bits, a linha de dados hoje constitui normalmente 32, 64 ou 128 bits. Né? Então, cada linha, um bit diferente vai estar na largura do barramento. Né? Essa quantidade, então, é conhecida como largura do barramento de dados. Tá? Determina quantos bits podem ser transferidos de uma só vez. E é fator-chave para o desempenho. Tá? Vou dar um exemplo bastante antigo, que daqui a pouco a gente vai ver, que foi utilizado no primeiro PC. O microprocessador original do IBM PC era um 8088. Tá? O 8088 ele tinha barramento de dados de 8 bits. E ele tinha um irmão gêmeo, que era o 8086, que tinha um barramento de dados de 16 bits. Os dois eram completamente compatíveis. A parte de baixo nível, assembly, registradores, interrupções, eram 2 processadores iguais. A diferença entre eles, única, é que o 8088, como era 8 bits, sempre que precisasse acessar 16 bits na memória, ele fazia 2 acessos na memória. E o 8086, como era 16 bits, para acessar 16 bits na memória, ele fazia um acesso só. Ou seja, o 8086, só por esse detalhe, ele era 2 vezes mais rápido no acesso à memória do que o 8088. Né? Então, os PCs equipados com 8086 eram normalmente o dobro da velocidade para processamento. Né? Só no acesso à memória. Professor, então, uma dúvida. E por que os detalhes, as especificações técnicas dos barramentos dos computadores não são utilizados como parâmetro na hora da compra de um computador? Por que não se coloca isso? É mais porque as pessoas conhecem pouco, né? Quando você vai comprar servidores, por exemplo, que é pessoal mais especializado, isso é levado muito em conta, né? E você pode até ver. Espera que o meu celular está querendo fazer gracinha aqui. Deixa eu desligar ele. Quando você vai comprar um servidor, por exemplo, isso é levado muito em conta, assim. E também não é sempre... você pode ver propaganda, por exemplo, o Pentium 7, você vê modelos Pentium 7 que tem L3 de um determinado tamanho, outro tem L3 de outro tamanho. A gente vai ver, acho que ainda hoje, né? Senão semana que vem aqui, que é uma cache L3. Isso são informações bastante importantes. Né? O usuário deveria levar em conta. Né? Se você vai comprar um computador, um notebook para acessar a internet, estudar, isso nem faz muita diferença. Mas para quem vai jogar, por exemplo, deveria prestar muita atenção nisso. Isso faz muita diferença. Entendi. Obrigado. Já as linhas de endereço, elas são usadas para designar a origem ou o destino dos dados. Né? Ou seja,
linha de endereço para memória, por exemplo. Em que posição de memória vai ser gravada ou de onde será lida, né? Enquanto a largura do barramento de dados diz quantos bits poderão ser trocados ao mesmo tempo, a largura do barramento de endereço determina a capacidade de memória máxima do sistema, né? Por exemplo, um sistema de 32 bits, o pessoal já conhece. Alguém saberia dizer qual é o máximo que ele acessa de memória? Falando de dados de mercado mesmo, quando a gente compra uma máquina, instala um sistema operacional Windows 32 bits. Qual é o máximo que o Windows 32 bits acessa de memória? Alguém fala aí? Né? Você botando 4 GB, né? A maioria é 4 GB, né? Por que 4 GB? Né? São 4 GB mesmo. Né? Por que 4 GB? Se você pegar... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Né? Um sistema operacional 32 bits, entre outras coisas, né, ele usa 32 bits de endereçamento. Né? 32 bits, quanto é 2 elevado a 32? Né? É exatamente, né? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 30. 2 elevado a 30 é aproximadamente 2 bilhões. 2 elevado a 4. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 30 é aproximadamente 1 bilhão. 1 bilhão é 1 giga. Então, com 32 bits para endereçamento, você consegue endereçar quanto? 4 gigabytes de memória. Ou, na verdade, 4 gigapalavras. Né? Aqui as memórias usam palavras de 8 bits, não 4 gigabytes. Tá ok isso aí? Professor, qual é o limite de memória de um processador de 64 bits? Bom, a princípio seria 2 elevado a 64, mas comercialmente a gente não tem isso. Tá? E você, mesmo dentro do Easy 7, por exemplo, você tem variações que cada um pode acessar uma quantidade diferente. Né? Normalmente, processadores para servidores eles têm uma estrutura interna que acessa mais informação. Tá? Mas, a princípio, seria o limite 2 elevado a 64. Tá? 2 elevado a 64, né? 60, a gente vai lá, é giga, aí tem que ver a ordem aí, né? Se alguém lembra, giga, tera, peta e hexa, né? Acho que é isso. E 4 seria 16 exabytes, tá? De memória RAM. Está muito além do que a gente usa hoje em dia. Então, os fabricantes acabam mantendo a estrutura interna um pouco melhor para economizar espaço e conseguir fazer mais coisas. Ser endereçar é a quantidade de... vamos lá. Você tem uma memória de 4 GB. Né? Endereçar significa que nessa memória você consegue ir do endereço 0 ao endereço 4 GB. Né? Aí a gente está falando em endereçar 4 GB. Se você tem uma rua que as casas são do número 1 ao número 200, você consegue, imaginando que nessa rua as casas são de 1 em 1, então tem a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Nessa rua você consegue endereçar 200 casas. Né? Então, quando a gente fala endereçar, é a quantidade de locais que a gente consegue visitar. No caso da memória, é a quantidade de bytes de memória que a gente consegue acessar. Diferentes. Agora, o endereço também costuma ser usado para endereçar portas de entrada e saída. Né? Então, quando a UCP ela fornece uma informação que ela quer acessar o endereço X, ela tem que dizer se o endereço X é um endereço de memória ou se é o endereço de porta de entrada e saída. Tá? Algumas arquiteturas misturam os endereços, outras tratam de forma separada. E, por fim, temos as linhas de controle. Linhas de controle são usadas para controlar, como o nome fala, tudo aquilo que está acontecendo. Então, a informação de comando, temporização, dizer quando o dado ficou pronto. Né? Então, um barramento é o quê? Uma série de linhas em paralelo. Essas linhas são agrupadas, onde nós temos linhas onde trafegam dados, linhas de endereço para dizer de onde esses dados vêm ou para onde eles vão, e as linhas de controle, que é para dizer o que é para ser feito com esse dado. Né? Então, por exemplo, quando
a CPU vai gravar alguma coisa na memória. Tá? Então, a CPU gravando na memória. O que ela faz? Na linha de dados, ela coloca o endereço onde será gravado. Na linha de controle, ela fala para todo mundo que quem vai receber é a memória, que o restante deve ignorar. E para a memória em particular, ele vai falar, você vai gravar uma informação. E aí, na linha de dados, ele vai colocar os dados que vão ser gravados na memória. O importante aqui do barramento é estar conectado a todos. É um meio compartilhado por todos. Tá? Então, é como se fosse um Ether. Chega a todo mundo. Bom, então a gente tem interconexão ponto a ponto, que é uma técnica mais moderna. Tá? E o que vai acontecendo? Ela está, aos poucos, ocupando o lugar dos sistemas de barramento compartilhado. Né? Tem duas razões fortes para isso. Uma das razões, restrições elétricas encontradas com o aumento da frequência dos barramentos sincronizados largos. Tá? Traduzindo isso aqui numa linguajar mais fácil. Conforme a taxa de frequência aumenta, conforme a vazão dos dados aumentam, conforme as coisas vão ficando cada vez mais rápido, a gente chama de tempo de ciclo cada vez menor, transportar coisas paralelizadas e entre vários dispositivos se torna um desafio. A gente começa a ter problemas muito sérios de sincronização, né, garantir que o que está sendo enviado está chegando na mesma taxa, e até de arbitragem. Arbitragem é dizer quem é que pode acessar o barramento. O barramento está muito rápido, então as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente. Né? Então, essas restrições elétricas complicam bastante um barramento, um meio compartilhado quando a gente quer alta velocidade, alta vazão. Outra razão é que, hoje em dia, é uma realidade a ideia de chips multicore. Né? O que são os chips multicore? São chips com vários núcleos, né? E esses vários núcleos, se já está complicado, um único processador tendo que compartilhar as coisas com o barramento, se ele é muito rápido, imagina vários processadores rápidos acessando o barramento. Então, fica complicado. Né? E perguntou aí, né? Se houver mais de 4 GB de memória, não poderia ser usado? Tá? Exatamente, não pode ser usado. Tá? Eu trabalhei com uma lâmina, uma Blade, que tinha 32 GB de memória RAM, e a gente usava um software legado nela que rodava num sistema operacional Unix de 32 bits. Né? A gente tinha 32 GB de memória RAM e só podia usar 4 GB. Tá? Tinha 28 GB lá que desperdiçado, soquetado na placa-mãe de servidor. Não dá para usar porque o sistema não consegue endereçar. Então, a interconexão ponto a ponto, ela tem menor latência. Latência é o tempo de transferência dos dados, né? Não a transferência dos dados como um todo, mas um bit individualmente. Quanto tempo o bit leva para sair do dispositivo e chegar no outro. Né? Tem uma maior taxa de dados, ou seja, maior vazão dos dados, e tem uma melhor escalabilidade. Melhor escalabilidade significa que a gente consegue colocar mais equipamentos para compartilhar e utilizar a interconexão com menor prejuízo. Né? Então, expande com mais facilidade. Em 2008, a Intel lança o chamado QuickPath, Quick Path Interconnection, chamado QPI. Né? O QuickPath ele tem algumas características. Primeiro, conexões diretas múltiplas. O QuickPath ele foi feito pensando principalmente em unidades de processamento multicore, tá, com vários núcleos. Então, os vários componentes dentro do sistema aproveitam as conexões emparelhadas de outros componentes. Então, existem caminhos redundantes, onde se um processador não conseguir sair por uma determinada linha que está ligada direta nele, a gente vai ver isso depois numa imagem, tá? Ele consegue usar a linha de outro processador se esse outro processador não estiver utilizando. Tá? E como são conexões diretas, elimina a necessidade de arbitragem. Tá? O que é isso? Existe uma conexão direta entre a UCP e a memória. Essa conexão não é compartilhada com mais ninguém. Então, não tem que decidir quem vai usar, já que são só os dois que estão ali. Né? E como a memória não manda no UCP, é o UCP quem dá todas as instruções. Né? Arquitetura de protocolo em camadas. Né? Substitui os simples sinais de controle. Um barramento só tem sinal de controle. Ele, uma vez colocado, uma vez definido um padrão, ele não muda mais.
né? Um protocolo como o QuickPath, o QPI, ele tem camadas de software sobre ele, ele pode ser otimizado, ele pode ser modificado, tá? Existem pacotes trafegando dentro dele, né, que é a parte de baixo, transferência de dados em pacotes. Então, em vez de ter um stream de bits, onde, uma vez que a informação começou a ser transmitida, tem que ser transmitida até o final, ela pode ser dividida em vários pacotes, né? Por exemplo, um barramento comum, simples. Se uma informação de 1 GB tem que ser transferida, ela tem que passar por inteiro. E o barramento fica ocupado o tempo inteiro. No QPI, ela é dividida em vários pacotes, e esses pacotes podem conviver com outros pacotes. As coisas podem trafegar em paralelo. Tá? Então, é como se fosse uma rede, né? Uma rede de dados, onde pacotes são enviados. Aqui tem um exemplo de uma plataforma QPI. Tá? Isso aqui tudo é um núcleo, um chip, né? Então, Core A é um núcleo, Core B outro núcleo, Core C outro núcleo, Core D outro núcleo. Então, 4 processadores dentro de um chip, né? As ligações QPI são essas ligações com sinais seta para lá, seta para cá. Então, essas centrais. Tá? Inclusive, ligações entre todos os cores. Né? Forma uma estrutura de troca que possibilita que dados se movam através da rede. Então, a gente tem dentro do microprocessador uma rede de troca de dados. Uma rede de pacotes que funciona. Né? As conexões QPI diretas podem ser estabelecidas entre par de processadores de Core. Então, o Core A, se ele precisa acessar um dispositivo que ele não está ligado diretamente, ele pode passar por intermédio do Core C e chega lá. Né? Ou ele pode se ligar direto ao Core D, o Core D chega na plataforma DAS e chega no dispositivo. Né? Tem uma rede de interconexão dentro do dispositivo, uma rede de altíssima velocidade. Essa QPI é usada para conectar um módulo chamado I/O Hub, ou I/O-H. Né? Esse I/O-H ele age como uma chave direcionando o tráfego a partir do dispositivo de entrada e saída. No caso, esse aqui, uma plataforma de entrada e saída, o núcleo do processador, uma plataforma de entrada e saída e vários dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos eles não falam diretamente com a CPU. Né? A CPU é muito rápida para falar com o dispositivo. Então, é utilizada a plataforma. Essa plataforma aqui pode usar qualquer protocolo. Tá? Vamos lembrar lá, voltando aqui, né? O QPI é uma arquitetura de protocolos em camadas. Então, ele pode falar com outros protocolos, simplesmente fazendo uma camada intermediária de tradução. Normalmente, é utilizado o protocolo, a tecnologia PCI Express. Né? Para quem já conhece aí computadores, é uma tecnologia de comunicação muito difundida entre computadores. Então, a Intel ela cria uma rede de comunicação interna, mas para falar com o mundo interno, ela usa uma interface padrão. Né? E com isso, qualquer fabricante pode botar o seu dispositivo para falar com essa interface padrão, e essa interface padrão é traduzida no linguajar da OCP. Isso dá uma vazão muito grande. Né? Perguntaram aí sobre gargalo de von Neumann. Né? Eu, particularmente, acho uma maldade com von Neumann falar em gargalo de von Neumann, porque o von Neumann ele especificou na época em que a CPU tinha a mesma velocidade da memória, então não tinha que se pensar muito. Né? A tecnologia evoluiu muito, as memórias estão muito rápidas, mas as CPUs evoluíram num passo diferenciado, é muito mais rápida que uma memória hoje em dia. Tá? Então, foi necessário buscar alternativa para driblar isso. A alternativa da Intel é o QPI. E todos os fabricantes têm a sua alternativa. Então, a gente está falando aqui de Intel porque é líder. Né? Ok? Um detalhe aqui, para falar com dispositivo de entrada e saída, é utilizado o PCI Express. Mas se olhar aqui, a setinha preta, barramento de memória. As CPUs falam diretamente com a memória. Né? Então, há acesso direto aos bancos de memória, sem necessidade de competição no barramento. Tá? Então, livra o acesso à memória daquele problema de ficar competindo com dispositivos lentos. Que vem resolver o problema dos gargalos, tá? Ou minimizar bastante. Falando do PCI Express, tá? Para chegar nele, vamos falar rapidamente aqui do PCI. O que é o barramento PCI? O barramento PCI, na época que ele saiu, um barramento branquinho, tá? Os primeiros PCIs, eles vinham com barramento conhecido como barramento ISA. Tá? A cor não tem nada a ver com o padrão, mas era o que acontecia normalmente. Né?
Os barramentos ISA normalmente eram barramentos pretos, de 16 ou de 8 bits. Eram barramentos bastante lentos, mas que para a época dos primeiros PCs resolviam com facilidade, né? Sempre o barramento ele foi puxado pela placa de vídeo. A placa de vídeo sempre foi o carro-chefe, o maior cliente do barramento, né? E chegou um momento em que não dava mais para se usar placa de vídeo em barramento ISA. Tá? Começaram a surgir placas com resoluções maiores que a resolução padrão da época, que era de 640 para 480, né, a resolução VGA, e precisavam de barramento mais rápido. Então surge o barramento PCI. Mas o barramento PCI ele é um barramento. Tá? Ou seja, aquela ideia de tudo passar pelo mesmo lugar. Então, um lugar onde passam todas as informações do sistema. O barramento PCI ele é independente de processador. Tá? Ele é um padrão, né, que funciona bem, e um padrão aberto que qualquer fabricante pode fazer dispositivos PCI. Tá? Então, ele pode funcionar como unidade intermediária ou com barramentos periféricos. Tá? Pode ser barramento para placa de vídeo, barramento para periféricos, barramento para memória, serve para qualquer coisa. Ele oferecia um excelente desempenho, tá? Para a época, principalmente, adaptadores de vídeo da época, controladores de rede, controladores de disco. Então, o barramento PCI ele sobreviveu por um bom tempo. Tá? E, por ser de domínio público, todos os fabricantes faziam produtos PCI. Né? Ainda hoje, várias placas-mães carregam barramentos PCI. Bom, é claro que ele não foi apto para manter o ritmo das taxas de dados dos dispositivos necessários, principalmente, conforme sempre falo para vocês, placas de vídeo. Né? Então, é criada uma nova versão, que é o PCI Express. Né? Mantém o nome PCI, só que vem com o Express. Tá? Embora tenha o nome PCI, ele não tem nada a ver com PCI. Tá? Ele é um esquema de interconexão ponto a ponto. Né? Enquanto o PCI um esquema de barramento, o PCI Express vem para substituí-lo. Tá? Então, trabalha com ponto a ponto. Né? Requisitos do PCI Express. Né? Suportar necessidades com dispositivos com taxas de dados mais altas. O Romeu botou engraçado também maiores os barramentos, né? É porque os barramentos eles eram isso. O AGP foi intermediário. Né? O que aconteceu? O PCI ele tinha uma excelente taxa, mas conforme as placas de vídeo necessitavam de uma taxa de transferência maior e o PCI não era capaz de fornecer essa taxa que as placas de vídeo necessitavam, criou um barramento AGP que foi feito especificamente para a placa de vídeo. Né? Pode até botar outras coisas nele, mas o AGP foi um barramento feito para a placa de vídeo. Depois veio o PCI Express, que é um barramento genérico, que serve também para a placa de vídeo. O PCI Express vem com informação de SSD. O PCI Express é um barramento genérico. Né? Então, você pode botar um SSD no barramento SATA, né, para substituir um HD, ou no PCI Express, que é mais rápido. Né? Os SSDs de PCI Express eles são mais rápidos. Então, também serve. Ele é feito para aplicação de comunicação de sistema com PC embarcado, que processa dados em tempo real. Né? Foi feito para as taxas sempre crescentes de dados. E uma frase que é importante aqui, né? Não é mais aceitável tratar todos os dados com igualdade. Né? A ideia de um barramento único, onde todos os dados, quem ganha, usa o barramento, não dá para ser mais assim. Né? Hoje em dia é um barramento voltado a tráfego de pacotes, e existem priorização. Dados mais importantes passam à frente de dados menos importantes. Fábio, boa noite. Boa noite. Você comentou agora que é possível ligar HD SSD na PCI Express. Eu imagino que isso seja feito através de algum tipo de adaptador. Não. Não? Não. O HD é um HD PCI Express. Tem tipos especiais de SSD que já são feitos só para PCI Express. O SSD ele é conexão PCI Express. Ele não entra no SATA. Ah, tá. No caso seria aqueles... o PCI... aqueles que
parecem um pente de memória, seria isso? Um pouquinho mais gordinho, né? Entendi. Tem um da Ele lembra. que se chama Optane, né? Memória Optane. Você coloca no slot de PC. Eu já vi. Eu não sei se ele funciona com uma memória normal, um SSD, entendeu? Entendi. Mas como o PCI Express ele é genérico, ele serve para substituir qualquer coisa. Tá? Você pode substituir qualquer coisa no barramento pelo PCI Express. Entendi. Claro, perfeito para PCI Express. Beleza, obrigado. Né? Beleza. Então, essa parte aí de barramento é isso aqui. Tá? A gente, mais para frente, vai ver alguns detalhes mais de barramento. Aqui é só para dar um conhecimento geral. Tá? Uma pergunta aqui, a gente pode ir adiante? Bom, então, vamos lá. Essa parte agora, tá? Tem a bibliografia aqui para quem quiser acompanhar. Vou falar sobre famílias de microprocessadores. A gente não vai entrar em detalhe do funcionamento interno ainda do microprocessador. Tá? Mas para mostrar que existem várias famílias diferentes, porque muita gente acha que é microprocessador Intel e que se não for Intel é AMD e que só é microprocessador de PC. Tá? Eu vou aqui falar de 3 famílias que são sucesso de mercado. E fora isso, tem várias outras, como por exemplo, Qualcomm, uma família de processadores da Qualcomm, são processadores excelentes que a gente nem vai citar aqui. Tá? Mas só para mostrar a história dos vários tipos de microprocessadores. Mas está falando, então, do que o pessoal mais gosta, mais conhece, que é a arquitetura chamada arquitetura x86, que é a arquitetura feita pela Intel. A Intel, o grande ganho da Intel é que ela mantém uma compatibilidade enorme com o passado. Tá? Então, o legado lá do 80, 88 ainda funciona hoje no i7. Então, em 1968, né, foi fundada a Intel. A Intel ela foi feita para a fabricação de chips de memória. Tá? Só para isso. Tá? A ideia deles era isso. Pegaram dinheiro com investidores, fizeram a fábrica, vendiam algumas milhares de memórias por ano, e os caras não ficaram ricos por isso. Tá? Mas também não ficaram pobres, dava para viver confortavelmente. Tá? No primeiro ano. Né? Até que uma empresa chamada Busicom, uma empresa japonesa, resolveu que, poxa, existe a eletrônica e existem computadores eletrônicos. Né? Estão ouvindo aí? Ficou de repente mudo aqui? Sim, estamos ouvindo, professor. Não, né? Beleza. Então, a Busicom, ela fez uma consulta à Intel que ela pensou o seguinte: estamos na época da eletrônica. Isso que vocês estão vendo aqui era a calculadora da época, 1969, 1968. Né? A calculadora apertava os numerozinhos, gerava a manivela, os números ia contando, para você decidir a casa decimal, mexendo na mão aqui numa pecinha para botar onde estava a vírgula. Tá? Funcionava perfeitamente, mas eram que pesavam alguns quilos, né? Pesava lá na base de 20 quilos uma calculadora dessa. E essa empresa japonesa, né, o japonês é fã de miniaturizar as coisas, queria fazer uma calculadora mais leve. Né? Então, ela encomendou para a Intel: vem cá, você consegue fazer alguma coisa para a gente, botar tudo no chip para ficar mais fácil, ficar menor? Porque até então, os microprocessadores eram chamada placa microprocessadora, era formado por vários chips. Né? A Intel aceita o desafio e ela cria um tal do 4004. Né? Primeira unidade central de processamento, foi um único chip. Tela aqui, tamanho dela. Né? Então, uma OCP de uso geral de 4 bits, simples e barata, e aqui dentro tem 2.300 transistores dentro dela. Né? Ela foi vendida para a Busicom, e a Busicom fabricou a calculadora. Essa calculadora que está aqui, ó. Tá uma calculadora então eletrônica. Bem mais confortável, né? Digita a tecla, aperta a sua tecla, não precisa ficar girando manivela, ela controla onde está a vírgula. Então, um equipamento bem melhor. Tá? Chegou em 1971, mais ou menos, a Intel, caiu a ficha da Intel do que ela tinha feito. Porque nem a Intel nem a Busicom perceberam o que era fazer um microprocessador.
né? Tanto que a Intel cobrou, tá? A memória não me lembro agora, mas se não me engano, foi algo em torno de $60 mil pelo projeto. E a Busicom pagou ela pelo projeto. Como a Busicom pagou, a dona do 4004 era a Intel. Desculpa, era a Busicom. E a Intel falou, pô, o negócio deve ser bom. Aí foi lá, como quem não queria nada para a Busicom, falou assim, quero comprar de volta. Se eu te devolver os $60 mil, você me passa os direitos de volta? A Busicom nem conversou. Pô, a chance de ganhar $60 mil assim, devolveu os direitos sobre o microprocessador. Tá? A Intel, então, pega e lança o 8008. Tá? Que é uma evolução do 4004, só que agora é um microprocessador de 8 bits. Né? Essa aqui é uma calculadora. Essa daqui, em particular, que está perguntando, ela não tem papel. Tá? É manivela, mas não tem papel. Mostra são rodas com os números que aparecem num display aqui. Tá? E é display mecânico. Essa outra aqui é aquele de papel. Tá? E ela só imprime, ela não tem display eletrônico. Então, em 72, ela lança o 8008. A demanda do 8008 superou a capacidade de linha de produção. Todo mundo queria comprar o 8008. A Intel não conseguiu vender o que ela podia vender. Ela não conseguia fabricar quantidade suficiente para atender a todo mundo. Tá? O 8008 ele tinha pouquinha perninha. Então, ele tinha um limite de memória, de acesso à memória, já que a linha de dados dele era limitada, né? Temos aqui 16, né? 16 contatos. Então, ela só podia, esse 16 contatos tem nada a ver com 16 KB, tá? Mas influencia, acessa no máximo 16 KB de memória. E começou a era de todo mundo querer fazer equipamento eletrônico, que queria memória e memória. Então, a Intel lança o 8080, né? Existia, na época, uma concorrente da Intel, que era a Zilog, que tinha um microprocessador Z80, que era um clone do 8080, mas ele era mais rápido. Né? E olha um detalhe que tinha o 8080. Tá? Muito parecido com o PDP-8. Um chip, você está vendo aqui o chip 8080, ele fazia o que um mini computador, aquele que a gente viu algumas aulas atrás, que ocupava uma sala inteira, fazia. Aquele PDP-8 inteiro cabe dentro desse chip. Tá? A Intel vendeu milhões de unidades. Tá? Então começou, aí o pessoal que estava bem agora ficou milionário. Tá? E ela deu um passo bastante grande, que foi a fabricação do 8086. E ela fabricou um CP de 4 bits, fabricou 8008 com o CP de 8 bits, fabricou 8080, que é um CP ainda de 8 bits, mas endereçando mais memória, e fabrica 8086, que é o CP de 16 bits. Né? 16 bits quer dizer que ela precisa de uma periferia de hardware toda capaz de trabalhar com 16 bits. Isso era muito caro na época. Né? Então, ela deu uma recuada, e o 8088 veio depois do 8086, e o 8088 ele é internamente muito parecido com o 8086, quase idêntico. Só que, externamente, ele trabalha com barramento de 8 bits. Então, enquanto o 8088 acessa a memória de 8 bits, o 8086 precisava acessar a memória de 16 bits. Memória de 16 bits era muito cara na época. Então, ele foi escolhido, né, como o CP do IBM PC 8088. Tá? Mas, na época, surgiram também clones do IBM PC com 8086, que eram bem mais rápidos que o PC comum com 8088. Né? Mas eram também mais caros, consideravelmente mais caros. Então, uma história bem rápida para a gente ver a evolução, né, do 4004 até o i7. Tá? A gente pode ver aqui a evolução dos transistores, 2.300 transistores, chegou aqui no 8086, já era 29 mil transistores. O 286, que colocou o modo protegido, que permitiu a criação dos sistemas multitarefas, era um CP de modo protegido, foi usado no computador que era conhecido como IBM PCAT, uma máquina impressionante para a época, me lembro dessa máquina, era o sonho de consumo, tá? São 82, tá? Enquanto o 8088 e o 8086 acessavam no máximo 1 MB de memória RAM, o 8286 acessava impressionante 16 MB de memória RAM. Tá? Aí veio o absurdo do 80386, com o dobro de transistores, mas ela já acessava 4 GB. Primeiro o CP de 32 bits. Né? Aí vem o 486, que já bota um cache embutido, unidade de ponto flutuante. Né? Até o 386 não era obrigatório unidade de ponto flutuante, alguns tinham, outros não.
aquela história que foi há pouco tempo, né? Agora há pouco, alguns minutos atrás, alguém comentou sobre ver a especificação do microcomputador, do chip, né? O 386 tinha os chips SX e o chip DX. Era impressionante a diferença de velocidade entre eles. Os DX tinham os coprocessadores matemáticos, que eram unidades de ponto flutuantes. Já o 486 não, todos possuem unidade de ponto flutuante. O chip já sabe fazer conta com um número real nativo, por hardware. Aqui, a Intel vinha numa briga com a AMD até o 486, porque a AMD começou a lançar chips 286, 386, 486, e a Intel brigava na justiça. E a justiça falava, cara, você quer patentear número? Você não pode patentear número. Então a Intel falou, bom, vou lançar o Pentium. Aí lançou com um nome, né? Deu o nome do processador de Pentium por causa disso, briga jurídica, tá? Com a AMD. Tá? Já trabalhava com 2 pipelines, a gente vai ver para frente que é a pipeline, mas é buscar as instruções antes delas serem chamadas. Tá? Tem um salto aqui do 486, né? 1.200.000, até por causa da memória cache. Tá? E a gente vai subindo. Pentium Pro. Tá? Agora, do Pentium até o Pentium 3, né? Pouca coisa mudou. Tá? O Pentium 3 nada mais era do que o Pentium, tá? Só que com clock mais rápido. Né? E aumentava também a quantidade de microprocessadores, mas em termos de estrutura interna não tinha muita novidade. Então, 2 níveis de cache, incorporação de instrução MMX para jogos, instruções SSE também para jogos e gráficos. Tá? O Pentium 4 já foi uma mudança completa no layout interno. E olha, a criancinha também passou de 10 milhões de transistores para 42 milhões de transistores. Trouxe um novo lote de instruções estendidas. Se teve um Pentium, que era um Pentium 3, parecia um cartucho, né? Eu tive esse computador. Era um problema aquilo. Foi um fracasso essa ideia desse barramento. O meu dava problema toda hora, tinha que tirar toda hora para limpar. Tá? O Pentium 4 já fazia o hiperthreading. Não é à toa que era Pentium 2 em romano, Pentium 3 em romano, Pentium 4 em número. Tá? A Intel botou de propósito para deixar bem claro que era outra tecnologia. Né? Professor, o que seria esse hyperthreading? O que é thread? Vocês vão ver thread em sistemas operacionais. Tá? Mas perguntou, vamos lá. Né? O que é um thread? Você sabe que é um processo, sabe? Um programa em execução. Né? Quando você roda um programa, ele vai para a memória, ele é um processo. Tá? Uma máquina ela tem vários processos executando simultaneamente. Então, vou dar para vocês um exemplo de um servidor web. Um servidor web está paradinho no canto dele. Aí, de repente, chega uma requisição. Né? Deixa eu rabiscar aqui, eu gosto de rabiscar. Então, está aqui o servidor web. Chega uma solicitação pela rede de uma página, ele vai ter que processar. Então, o que o servidor web tradicional faz? Ele cria um subprocesso. Ele cria uma cópia dele, processo filho. Esse processo filho atende a essa requisição e, beleza, quando ele acaba de atender a requisição, ele devolve a quem solicitou e morre. Né? Criação de processos, criação de subprocessos tem um determinado peso para o sistema operacional. Isso fica complicado. Tá? É um pouco lento. Tecnologias mais modernas fazem o seguinte, o servidor web está aqui, chega uma requisição, em vez dele criar um subprocesso, ele cria um thread. Né? O que é um thread? O processo está aqui, ele está executando uma linha. Então, o processo está executando, quando chega uma requisição, o que ele faz? Ele continua executando, mas ele faz um processamento paralelo, ele abre uma linha de execução paralela. Temos dentro do processo 2 funções executando simultaneamente, as 2 ao mesmo tempo. E essa nova linha que foi criada, né, ela atende a requisição. Quando a requisição acaba de ser atendida, ela devolve, depois ela morre. Tá? Então, a diferença entre subprocessos e threads é que um subprocesso é uma entidade nova no sistema e tem todo o peso para a sua criação e eliminação. Um thread não, é só uma função que é disparada em paralelo. Ele é muito mais leve, ela é muito mais rápido. Tá? O hiperthreading, o Pentium 4, ele passa a gerenciar os threads. Antigamente, os threads eram todos do sistema operacional. O sistema operacional tinha que se virar em cuidar dos threads.
Aqui não, no Pentium 4 o hardware dá apoio ao thread. Então, os threads ficam ainda mais rápidos. Tá legal isso aí? Ficou claro? Tá, então beleza. Ficou assim, professor. Tava procurando aqui o mouse. Tá, beleza. Temos o Core... Vou pegar o tortador de volta. Aí, quando a gente chega aqui no Pentium 4, um salto grande, né? 4 vezes a quantidade de transistores, mas a gente chegou também no limite da eletrônica, a gente já conversou sobre isso, né? Então, a tecnologia passa a ser botar mais núcleos. A Intel, em 2006, cria duas linhas, a Core Duo, que é o processador com 2 núcleos, e logo depois ela lança simplesmente Core, né? Que ela chamou também, alguns chamaram de quad-core, né? Que é a arquitetura quad-core, a arquitetura de 64 bits com 4 núcleos. Tá? Como curiosidade para vocês aqui, olha um detalhe aqui. 9 bilhões e meio, desculpa, 9 milhões e meio, 42 milhões de transistores, 152 milhões de transistores, 410 milhões de transistores. Tá? Uma arquitetura com 4 cores. Um core ele tem muito transistor, a estrutura é muito pequena. É fácil construir um microprocessador com defeito. Tá? O que a Intel faz? Já que é um quad-core, normalmente ela coloca 6 núcleos dentro do processador e ela testa. Se algum dos núcleos tiver com problema, ela inviabiliza aquele núcleo e vende com o núcleo queimado e desabilitado. Tá? Senão ela jogaria fora muito chip e perderia muito dinheiro. Ah, Fábio, e se ela fabricar um chip com 6 núcleos, e 6 núcleos já eram perfeitos, o que ela faz? Ela não utiliza 2, porque ela só te vende 4. Então ela fabrica núcleos a mais do que necessário. Isso. E depois ativa. Isso. Com uma margem de erro. É mais barato para ela fazer a mais do que ela ter que jogar fora chips porque estavam com defeito. Isso é padrão na indústria, tá? Por exemplo, Cisco, a Cisco ela tem roteadores com várias portas de comunicação, roteador com 16 portas de comunicação. Tá? Ela vem modelos com 4, com 8 e com 16 portas. Toda a eletrônica da Cisco é 16 portas. Se você comprar um modelo com 4 portas, ele desabilita 12. É mais barato para ela fabricar sempre o mesmo e desabilitar conforme a necessidade do que ter várias linhas diferentes de montagem. Então, esse é padrão. Tem um vídeo muito bom que mostra isso, que ele usa como exemplo uma panqueca, que umas saem mais queimadas que as outras, entendeu? Eu vou procurar aqui, acho que é da Adrenaline, que mostra isso muito bem. É bastante complicado fazer isso. Né? O Core 7 já pula para 1 bilhão e 600 milhões. Né? E a capacidade do Core 7, né, na época aqui, esse livro aqui é de 2013, né, é de 24 GB de memória. Né? Então, apesar de um processador de 64 GB poder endereçar ali 16 exabytes, até por questão de quantidade de pinos, de economia de estrutura interna, não tem muito. Né? Esses 24 GB é o do lançamento. Né? Se você for comprar um i7 para servidor, para data center, a gente está falando de outro processador, que tem capacidade de acesso muito maior do que simplesmente 24 GB. Professor, o senhor vai falar da linha Xenon também? Não. Na Xenon, na verdade, o Xenon, se não me engano, é o Pentium para servidor. Não, é o Core para servidor, né? O Itanium é o que é o Itanium, que acho que é o Core da linha I para servidores. Mas são linhas de servidores, né? São linhas que têm uma estrutura um pouco diferente, têm uma capacidade maior de endereçamento, tá? Mas em termos interno de processamento não muda muito. Então, tipo Core para servidor. Né? É possível de um processador normal e reativar esses núcleos desativados? Olha, você teria que ter acesso ao microprograma do microprocessador, tá?
Você vai ter que ter um gravador especial e não sei ninguém que faça isso, não. Não tem como fazer, não. Até porque se você pode desabilitar isso diretamente no hardware e queimando determinadas linhas, aí você não acessa. Né? Eu sei te dizer que a Cisco, ela queima mesmo. Se você compra equipamento com 16 portas e vai usar... Desculpa, você compra equipamento com 4 portas, ela vai botar uma placa de 16 e ela vai queimar 12. Tá? Você não vai conseguir utilizar de jeito nenhum. Aqui é uma imagem do como é internamente um i7. Tá? Então, lembra aqui o QPIO? Tá? Tá aqui o QPIO nas extremidades, nas bordas. Então, QPIO para os 2 cores da direita, outro QPIO para os 2 cores da esquerda. Lembrando que existe um barramento de comunicação entre todos eles. Né? Um controlador de memória. Os 4 cores têm acesso ao controlador de memória. Uma fila de comunicação entre eles. E uma cache L3. É uma memória. Né? Para vocês terem noção de como uma memória infla um microprocessador, isso aqui é tamanho real. Né? Isso aqui é uma cache L3. Uma cache L3 não é tão grande, né? Mas ela ocupa um espaço considerável. Né? A gente vai ver mais para frente o que é uma cache L3. Isso aqui, então, é a arquitetura x86. Tá? Uma outra arquitetura muito utilizada é a ARM. ARM. Tá? Isso aqui é pessoal, assim, público, usuário, tem pouco conhecimento do ARM, mas com certeza já usou o processador ARM. A história da ARM começa... Oi. Uma dúvida rapidamente. O senhor acabou de mostrar a arquitetura x86, aí eu fiquei com a seguinte dúvida. Tem no sistema operacional Windows a pasta, né, de programas x86, e essa é a pasta dos programas 32 bits, não é isso? Isso, E tem uma relação da arquitetura x86 da Intel com isso? Na verdade, tem. Não amarra muito não, mas tem. Porque o x86, essa nomenclatura, ela apareceu na época do 32 bits. Então, ela ficou associada a 32 bits. Né? Mas, na verdade, o x86 ela é do 8086, 8286, 8386. Tá? É o final do processador 86. Né? O x86 é que o X você pode trocar por 2 ou por 3. Né? Então, seria o 286, 386 ou 486. Né? Então, a gente fala que é a arquitetura Intel. Tá? Como o 486 parou nos 32 bits, aí passou depois a linha Pentium, então, assim, algumas pessoas acabaram associando o x86 a 32 bits. A x86, a rigor, é a linha Intel. E a linha Intel ela continua 64 bits, vai chegar a 128 bits. Né? Tá ok? Entendi. Assim, o nome em si é mais nomenclatura mesmo, não amarra. Mas é verdade, a Microsoft, o arquivo de programa x86, ela reserva ali para botar as aplicações 32 bits. Tá ok? Tá ótimo, obrigado. O próprio Linux, o Linux ainda é pior ainda. O Linux ele tem 2 distribuições. O Linux ele tem a distribuição x86, que é a distribuição que ele chama de 32 bits, e a distribuição 64 bits do Linux ele chama de AMD 64. Sim, e, no entanto, ele é feito para Intel também. Tá? Não tem diferença, não, ele é um sistema operacional 64 bits. Mas ele leva o nome AMD 64. Ou seja, tudo para não facilitar o entendimento, né? Dos dois lados, né? Windows e Linux. Todos os lados. Então, lá, o ARM. Existe, né, uma empresa chamada Accord Computer, uma empresa inglesa, né, uma empresa da Grã-Bretanha, que ela obteve um sucesso muito grande com o computador pessoal dela, de 8 bits, que era o BBC Micro. Isso que está aqui na figura. Tá? Ele tem esse formato aqui, você colocava um monitor em cima dele, e ele ficava um tecladinho, um monitor, parecia bem PC, com um monitor em cima. Né? Ele utilizava um processador chamado 6502. Era o mesmo processador que a Apple usou no seu Unitron Apple II, que foi o primeiro computador. Aquele famoso computador lá, para quem conhece a história, que o Steve Wozniak fez
como é que é o nome, meu Deus? Num galpão de um pomar, tá? Um pomar de maçãs. Dizem até por isso que é o símbolo da Apple. Ele e o Steve Jobs e um terceiro lá, que eu não lembro o nome, criaram uma máquina e usaram também o processador 6502. Tá? E o PC foi lançado. E essa Core Computer vendia bastante, ela começou os trabalhos para concorrer com o lançamento mais recente, que era o IBM PC. Ela viu que era uma ameaça para ela. E eles queriam criar um processador mais poderoso. Né? E eles resolveram que iam montar o próprio PC dele. E eles criaram um projeto chamado de Acorn RISC Machine, ARM. Tá? O ARM fez tanto sucesso que mais tarde a empresa se dividiu em duas. Né? A Acorn é uma empresa de fazer equipamentos eletrônicos, computadores e outros dispositivos, e a parte de microeletrônica dela para fazer esses processadores ficou tão pesada com ARM, fez tanto sucesso que a empresa se dividiu e foi criada uma nova empresa chamada Advanced RISC Machine, para manter a sigla ARM. Tá? Então, trocaram a Core por Advanced. Tá? Esse projeto ficou concluído em 1985, tá? E foi um projeto de um microprocessador com instruções de dados a 32 bits, o espaço de endereçamento de 26 bits. Tá? Então, se você pegar espaço de endereçamento de 26 bits, né, fazendo aquela conta, 2 elevado a 20 dá 1 mega, 2 elevado a 6 dá 32, não é isso? Não, dá 64. Então, era uma máquina que acessava 64 MB de memória RAM. Bastante coisa para a época. E nasceu esse cara aqui. Tá? Bonitinho para a época, uma máquina bastante bonita. Tá? E a primeira arquitetura apareceu num computador que ele chamou de Arquimedes. Tá? Era um computador muito rápido e muito barato para a época. Então, ele fez muito sucesso na Europa, esse computador. Tá? Principalmente Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia. E, em especial, para escolas. Uma máquina extremamente amigável, na época de 1980, com interface gráfica, tudo funcionando maravilhosamente bem. Uma máquina barata, com baixo consumo de energia e rápida. Tá? Então, ela foi muito bem aceita. Aqui no Brasil, nem chegou. Qual é a vantagem do ARM comparado ao 64 bits? Ou 32? Qual é a vantagem do ARM comparado ao x86? Ele é uma máquina RISC. Tá? A gente vai ver mais para frente a grande diferença entre RISC e CISC. A linha x86, a AMD, a Intel, elas trabalham com instruções complexas. Elas têm uma quantidade muito grande de instruções que fazem muita coisa. Tá? Isso leva a um consumo de energia muito maior e leva a mais tempo de clock para executar essas instruções. Mas para jogos, por exemplo, que você precisa de instruções especiais, eles são excelentes. Né? Essa aqui é uma máquina RISC. Máquina RISC ela tem um conjunto de instruções mais enxutos. Ela faz menos coisas, mas o que ela faz mais rápido e ela gasta menos energia para fazer. Tá? Essa é basicamente a grande diferença entre um RISC e um CISC. O ARM ele é uma máquina RISC. Tanto que o nome dele, o R, é de RISC, tá? Advanced RISC Machine, que inclusive foi a concorrência que eles viram, né? O diferencial que eles viram em relação à Intel. A Intel estava disparando para instruções mais complexas, eles dispararam para instruções mais simples. Tá? E a gente vai ver mais para frente os impactos disso, principalmente em economia de energia. Tá? O Intel, você bota o dedo nele e você queima o dedo quando ele está trabalhando. Né? Supondo que você conseguisse botar, né? Que precisa de uma ventoinha em cima. Uma máquina RISC ela já trabalha com uma folga melhor em termos de temperatura. Mas RISC para servidor também esquenta bem. Tá? Isso estou falando de forma geral. O que deu um impacto também para o ARM foi que a Apple ela fez contato. Lembra que algumas aulas atrás eu falei para vocês do Newton, que era o pad o palm top da Apple? Né? O palm top da Apple era um microprocessador ARM. Né? Então, a Apple fez contato com a Core para desenvolver um processador ARM para o Newton. Né? Qual é a vantagem por que a Apple quis um ARM? É um palm top. Né? O palm top não está ligado na tomada. O consumo de energia do Intel é muito alto. Esses microprocessadores têm um consumo de energia muito baixo. Então, a bateria vai durar muito mais tempo com esse tipo de processador. Então, foi desenvolvido o ARM 610,
que incorporou uma cache de 4 KB. A cache é uma memória auxiliar muito mais rápida que a memória principal. Isso melhora o desempenho. Esse ARM 610 foi feito para a Apple, mas também foi usado no computador RISC da Acorn, que é o RISC PC, uma máquina ainda mais rápida. Está aqui, né? Esse já não é tão bonitinho, não. Década de 90, a Digital Equipment, né? A Corporation, faz uma versão, junto com a ARM, de alta velocidade e baixa potência para o ARM. Tá? Eles chamaram de Strong ARM. Então, está aqui, ó, o Strong ARM da ARM, fabricado pela Digital. Então, duas empresas diferentes. Projeto de uma, fabricação de outra. Tá? Processador Strong ARM. Voltado para aplicações móveis com escassez de energia. Tá? Ele tinha uma alta velocidade, trabalhava 233 MHz, e demanda a potência dele 1 watt. Né? Para quem tem noção do que é 1 watt, é nada. Um consumo ridiculamente baixo. Então, eles conseguiram um microprocessador muito veloz, com consumo de energia muito baixo. O nicho de mercado da ARM normalmente é esse, equipamentos móveis. Tá? Tanto que a Intel fabrica linhas especiais para notebooks por causa do consumo de energia, mas ainda assim é um consumo alto comparado com a ARM. Tá? Esses Strong ARM, sucessor, foram moderadamente bem sucedidos. Tá? Não foi um sucesso total, mas tiveram um sucesso. Fazendo parte vendendo processador para diversos PDAs, né, transdutores de TV, né, que é a parte que faz a decodificação do sinal de TV, dispositivos de mídia, roteador, né, etc. Então, equipamentos de baixo consumo de energia, realmente. Em 94, ele lança uma arquitetura de 32 bits, que foi chamado ARM7. Esse ARM7 é usado até hoje, tá, apesar de ser de 1994. Né? Dando adiantado aqui, por exemplo, é o microprocessador do Game Boy. Né? Alguém já deve ter usado o Game Boy aí. Né? Ele trabalha com cache separado de instrução e dados, que é a memória intermediária. Né? E tem um conjunto de instruções de 16 bits chamado conjunto Thumb. Né? O que ela consegue com isso? Ele é uma máquina de 32 bits. Como é uma máquina RISC com poucas instruções, ela consegue um conjunto reduzido com 16 bits. Quer dizer que cada vez que ele vai na memória, ele busca de uma vez só 2 instruções. Isso é um segredo da velocidade dele também. Se cada vez que ele vai à memória, ele consegue puxar 2 instruções, e quando a gente puxa uma instrução, a tendência de usar a seguinte é muito alta, ele ganha no acesso, porque ele já traz 2 instruções, ele não precisa voltar lá para buscar a próxima instrução, ele é muito mais rápido por isso, e ele economiza energia, porque ele não está gastando energia de barramento para buscar a instrução novamente. Então, esse macete dele, usar a instrução pequena, maior que o tamanho do barramento, economiza energia e tempo. E funcionou muito bem e foi utilizado em smartphones, eletrodomésticos muito, parte de controles de motores elétricos e eletrônicos, né? O Game Boy Advance na Nintendo. O pessoal que gosta de usar o Raspberry Pi, o microprocessador do Raspberry Pi é o ARM7. Tá? Esse aqui é o concorrente lá dos microcontroladores. Um detalhe, hoje a ARM não fabrica microprocessadores. Ela ainda existe, mas ela cria projetos. Hoje, se você quiser um microprocessador ARM, você vai lá e licencia para você fabricar. E o que eles são bons é o seguinte, você fala assim, ó, eu quero fazer um sistema que tenha as minhas particularidades. Eu quero um projeto. A ARM faz o projeto para você e você faz o microprocessador e paga o royalties a ela. Um exemplo de quem fez isso, a Samsung com Galaxy Tab. Né? O microprocessador Tegra 2 do Galaxy Tab, ele é um microprocessador da Samsung, né? Todos sabem disso, porém, ele é um microprocessador que foi encomendado para a ARM. O que a ARM fez? Colocou dentro dele 2 Cortex A7, aqui, ó, 2 CPUs Cortex A7, desculpa, Cortex A9 da ARM, tá? Uma CPU ARM7, então, aqui tem 3 CPUs para processamento e uma placa de vídeo GeForce, NVIDIA GeForce, tá? Processador gráfico aqui dentro. Então, a ARM pegou, fez um projeto de um chip único,
processamento de áudio, de vídeo, botou HDMI, USB, tudo dentro de um chip só, entregou o projeto. Samsung, é só você fabricar. Tá? Ou seja, o projeto Tegra 2 é da Samsung, mas não é feito pela Samsung. Tá? Então, pessoal, é bom. Né? Então, botou, deve investir em pesquisa? Bastante. Né? Bom, não é segredo, então, né? A arquitetura ARM teve grande sucesso nos mercados o quê? De baixa potência. Dá só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma... puxar aqui pelo... por essa versão web a chamada também. Falou que faz. Deixa eu ver se faz mesmo. Consegui. Então, consegui fazer a chamada já. No final, faço outra. Bom, então, essa arquitetura ARM teve grande sucesso no mercado de baixa potência, dispositivos móveis e dispositivos embutidos. Né? Para ter noção, em 2011, a ARM tinha vendido 15 bilhões de processadores desde o lançamento. Se você pensar assim, que ela teve um lucro, pequeno lucro, se você botar em $10 de lucro por processador, claro que ela tem mais do que isso, teria sido 150 bilhões de dólares de lucro. Né? Então, uma empresa bastante sólida. Né? Então, ela, embora apropriada para mercado de classe mais baixa, também tem capacidade de computação para funcionar em qualquer mercado. Né? Por exemplo, a NVIDIA fez um projeto com a ARM, e a ARM fez para ela um microprocessador de 64 bits, né, para um sistema baseado em um único chip ARM desenvolvido para, dentro desse chip, estar junto o microprocessamento, todo o processador do computador e a placa gráfica. Tá? A ideia é lançar vários microprocessadores 64 bits com GPU de uso geral, né, processamento gráfico geral, para reduzir o quê? Requisito de resfriamento de data center. Eu não sei se vocês acompanharam a imprensa, tá? Mas isso aqui está me lembrando uma coisa que a Microsoft tirou do fundo do mar, se não me engano, tem umas 2 semanas, um data center. Ela deixou um data center no fundo do Mar do Norte durante 2 anos, né? Para testar como funcionava o resfriamento. Ela considerou um sucesso. Né? Ela deixou lá um data center submerso, né? Por estar submerso, frio pacas, né, lá no Mar do Norte. Então, ficava, acho que na região até ficava coberto de gelo a superfície, né? E economizou pra caramba com resfriamento, né? E conseguiu tirar dos data centers dela um processamento também maior, graças à capacidade de resfriamento. O que não faltava era água gelada lá no fundo do Mar do Norte, né? Então, ela anunciou, depois que tirou e fez testes, que ela pretende investir em mais data center submerso. A Microsoft pretende que os data centers dela sejam embaixo do mar, água gelada. Bom. A ARM, então, ela licencia microprocessadores para atender tipos de tecnologias diferentes. Né? A ARM tem 3 famílias de processadores chamados Cortex. Cortex-A, Cortex-R e Cortex-M. Né? Curiosamente, as iniciais da ARM, Cortex-A, R e M. Né? O Cortex-A, existe o Cortex-A e o Cortex-A50. O Cortex-A é 32 bits, o Cortex-A50 é 64 bits. É a diferença entre eles. Fabricado para quê? Dispositivos móveis, smartphones, leitores de e-book. Eletrônicos de consumo tais como TV digital, né? Equipamentos residenciais, DSL, modem para internet, de TV a cabo, roteadores. Então, esses equipamentos pequenos para que a gente tem em casa, normalmente, muitos deles são equipamentos, são equipados com microprocessadores Cortex-A ou A50. Normalmente Cortex-A, porque não requer muito processamento. Né? Eles têm unidade de gerenciamento lógico, MMU. Tá? Uma MMU, vocês vão estudar também sistemas operacionais, é uma unidade do hardware, do microprocessador, que faz a parte de memória virtual. Com a memória virtual, você consegue utilizar parte do disco para substituir a memória RAM se for necessário. Tá? Então, apesar de serem processadores simples e de baixo consumo, eles conseguem trabalhar com uma tecnologia de ponta. Né? Com isso,
você consegue embarcar nesses dispositivos sistemas operacionais como Linux, Android, Windows, né? Qualquer tipo de sistema operacional. Né? Suporta memória virtual e paginação. Né? A gente pode até conversar depois o que é, se a gente tiver dúvida, mas vocês vão ver com detalhe em sistemas operacionais. Já a linha Cortex-R é desenvolvida para suportar aplicação em tempo real. Né? Essa Cortex-A é uma linha para, vamos falar assim, um microprocessador de uso geral. Né? Pode botar em computador, pode colocar em dispositivos mais baratos. Isso aqui não, é feito para sistema de tempo real. O sistema tem que responder rápido. Né? Responder rápido não quer dizer processar muito rápido, quer dizer que quando acontece uma coisa, o tempo de resposta dele é muito rápido. Né? Vou pular logo, por exemplo, logo para dar o exemplo aqui. Ó. Exemplo de uso do Cortex-R, freio ABS. Né? Um freio ABS, você pisou, a roda travou, não dá tempo de ficar pensando, pô, travou, não travou, o que eu faço? Né? Tem que ser de imediata ação para destravar a roda e frear com o máximo de capacidade possível. Então, resposta rápida. Tá? É para isso que ele é feito. Tá? Pode executar nas frequências de 200 a 800 MHz, ou seja, ter uma boa taxa de processamento, com uma resposta bem rápida. Né? Suporta dispositivos embarcados de tempo real, né? Freio de um carro, por exemplo, freio de avião. Né? A maioria não tem unidade de gerenciamento de memória, até porque não tem muita necessidade, e nem unidade de proteção de memória. A unidade de proteção de memória é para impedir que um processo interfira na execução de outro. Sistemas embarcados, você não instala software. O sistema roda com o software que vem nele. Então, o software é bem comportado. Não necessita de muita proteção. Então, dispositivo de impressão de rede, dispositivo em massa, freios, normalmente utiliza esse tipo de processador. Por fim, o Cortex-M, na verdade, ele não é bem um microprocessador, ele é mais um microcontrolador. Né? O microcontrolador ele é um pouco mais lento, mas ele tem mais capacidade, principalmente analógica. Tá? São equipamentos que conseguem interfacear com mais facilidade com a parte analógica. Como é que eu falo assim? Você fazer um equipamento com micro-ondas, por exemplo, não precisa de um poder de processamento muito grande, precisa de interfaceamento. Né? Ele até possui uma MPU, que é uma unidade de proteção para que os processos não interfiram com os outros, mas não oferece a parte de memória virtual. Né? O mercado para ele é dispositivo de internet das coisas, né? Redes de sensores, atuadores sem fios, então, ou seja, pequenos equipamentos realmente. Hoje não vai dar tempo de entrar em memória, mas vou falar aqui com vocês da arquitetura AVR, e depois a gente termina. Aqui. Na Noruega, 2 estudantes de uma universidade projetaram uma UCP RISC de 8 bits que eles chamaram de AVR. A e V é o sobrenome dos 2 alunos, tá? E R de RISC. Tá? Tinha uma empresa chamada Atmel que viu o projeto dos caras e gostou e pagou para eles. Tá? Comprou a licença desse projeto, desse microprocessador, e continuou a refinar o processo para fazer um microprocessador chamado AVR. Tá? A Atmel, então, lançou o primeiro microcontrolador AVR, o AT90 S1200, em 1997. Tá? É esse carinha aqui. Tá? Hoje, é quem está no centro da plataforma Arduino. Né? Então, para vocês verem que existe um mercado grande de outro tipo de processador também. Na Arduino, o pessoal que gosta de brincar com eletrônica, vende muito, é um projeto italiano. Vou mostrar para vocês daqui a pouco aí. Então, a AVR implementa 3 classes de microcontroladores. Um que eles chamam de Tiny AVR, que é para coisas muito pequenas. Olha o tamanho do microcontrolador. Tem 8 perninhas. Tá? Então, com 8 perninhas, ele consegue controlar uma máquina inteira. Claro que vai ser uma máquina bem restrita. Né? Então, isso aqui é feito para aplicações mais restritas quanto à superfície, né? Que são para coisas muito pequenas mesmo, para potência e para custo. É algo barato, que consome muito pouco, e que vai ser muito pequeno. É uma UCP, então isso aqui é uma UCP, pode acreditar, de 8 bits, com suporte digital básico de entrada e saída e controle de interfaces analógicas. Então, rede de sensores, isso aqui pode ser usado, por exemplo, para monitorar se um vulcão está entrando em atividade, se uma geleira tem risco de desabar.
ser instalado em alto mar para fazer previsão de tsunami. Então, para coisas reais e sérias, né? Tem o processador Mega AVR, né, que é utilizado no Arduino, esse chipzinho aqui, que, além de fazer tudo que o TinyVR faz, ele acrescenta suporte para entrada e saída serial, relógio interno para controles, tá? E saídas analógicas programáveis. Né? E o AVRX Mega, que é maior, que ele incorpora acelerador para operações criptográficas, né? Faz criptografias com mais facilidade, e suporte interno para interfaces USB. Internamente, a gente já fala USB. O AT Mega também consegue fazer USB, tá? Mas precisa de suporte externo. Então, para quem não sabe o que é o Arduino é esse brinquedinho aqui. É uma plaquinha, né? Ele vem com um chip AVR, né? Esse aqui é o Arduino Uno. Ele tem poucas interfaces, tem mais Arduinos com mais interfaces. São interfaces programáveis, a gente pode colocar vários componentes nele. Então, isso aqui é um kit que vende no Mercado Livre para o Arduino, né? LEDs, transistores, diodos, o cabo USB, o próprio Arduino, um protoboard para fazer projetinhos, a fonte, placa de som, tá? Potenciômetro, dá para brincar à vontade com ele, né? E se o pessoal que gosta do Arduino, no próprio Mercado Livre vende chassi para carro, vende braço mecânico, então dá para você comprar esse Arduino, comprar os equipamentos, as coisas são baratinhas e monte o seu robô em casa, né? Vamos falar assim. E o Arduino ele é programado em linguagem C, né? Então, não é preciso ser um profundo conhecedor de eletrônica, tá? Para trabalhar com Arduino. E aqui dá para ver que, ó, digital, controlar componentes digitais e componentes analógicos. Se você comprar, por exemplo, um termômetro analógico e quiser monitorar a temperatura de um forno, você pode usar o Arduino para controlar. Faz qualquer coisa isso aqui. Os periféricos incluídos no... Bom, o Arduino, o Raspberry... O Arduino, eu não conheço muito bem o Raspberry Pi, não. Tá? O Raspberry, acho que ele é um pouco mais simples. Mas eles, a princípio, fazem a mesma coisa. Eles são concorrentes. Tá? O Raspberry ele é feito com ARM e o Arduino é feito com AVR, tá? Os chips deles. Mas não tem muita diferença. Assim, para quem vai brincar com eles, fazer as coisas, não tem muita diferença, não. Mas isso aqui é tipo uma pegada, né? Essa pergunta é mais ou menos perguntar o que é melhor, o Apple, o iOS ou o Android, né? Quem é fã de Android vai falar que o Android é melhor. Quem é fã do Apple vai falar que o iOS é melhor. O Arduino e o Raspberry vai ser a mesma coisa, né? O pessoal do Raspberry não quer saber do Arduino. E o pessoal do Arduino desconhece o Raspberry. Eles brigam pelo mesmo mercado. Então, periféricos no AT Mega. Tem 3 temporizadores, ou seja, relógio para poder controlar dispositivos externos, né? Clock de tempo real com oscilador. Então, você não tem a noção exata do tempo, você consegue ter um relógio dele e conseguir entender a hora com ele, né? Canais de modulação, canais de conversão analógico digital, receptor de transmissão serial universal, USB, né? Então, interface I2C, que é um padrão para comunicação com os sensores, comparador analógico no chip para comparar níveis de tensões diferentes de dispositivos genéricos, né? Tem detetor de falha de energia para poder saber se está faltando energia ou não. Tá? Então, tudo isso aqui, né, a gente fala de coisa para caramba num único chip, que é esse cara aqui. O próximo assunto é memória. Tá? Mas já são 10 horas, a gente vai começar a ver essa memória, então, na semana que vem. Juan está falando que o Raspberry Pi é mais avançado, né? Isso aí, sinceramente, eu conheço tão bem Raspberry Pi, não. Vou fazer mais uma chamada aqui, só para garantir. Tem pelo menos 2. Vamos lá, onde é que é esse troço aqui? Tá salvo, né? Eu vou torcer para que essa aula tenha sido gravada, né, já que eu estou usando a versão web. Ele falou que está gravando, mas vamos ver. Aí eu coloco a partir de amanhã disponível para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, colocar alguma coisa?
O João Tassio está falando, né, que o Arduino tem um microcontrolador, o Raspberry Pi tem um microprocessador. Isso assim, vou falar, é uma mão dupla, né? É um microprocessador, ele tem uma capacidade maior de processamento, mas a categoria dos microcontroladores, eles têm um controle melhor sobre dispositivos periféricos, principalmente analógicos, né? Mas hoje em dia, acho que um microprocessador, principalmente um ARM, que é o do Raspberry Pi, ele tem uma capacidade muito boa também de fazer o papel do microcontrolador. Alguma pergunta? Parece que não, querido professor. Então, beleza. Então, qualquer coisa, tá? É só fazer contato aí por e-mail ou mandando lá pelo Canvas, que eu respondo lá. Estou sempre olhando lá o Canvas, o pessoal tem usado pouco, né? Tudo bem. Então, boa noite para todo mundo aí. Até a próxima aí. Vou encerrar aqui a gravação. Falou, professor. Boa noite.